Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui com o Sidney Guzman, editor-chefe do Universo HQ, especialista em quadrinhos, para a gente conversar um pouquinho. Os quadrinhos estão ganhando espaço nas livrarias, estão em alta, não é verdade, Sidney? Os quadrinhos atravessam um momento muito especial. Fazia muito tempo que o Brasil não tinha um momento tão bacana para os quadrinhos, tanto os gringos quanto os nacionais. E para que você comece bem a ler, a gente preparou uma biblioteca básica. São quadrinhos essenciais que todo mundo deveria ler. E para começar, Sidney? Porque é bem o que você falou. Hoje quadrinhos são exatamente como o cinema. Tem quadrinho para tudo que é gênero. Tem quadrinho de aventura, de documentário, erótico, pornográfico, infantil, de super-heróis. Mas se vai começar a ler quadrinho, nenhuma biblioteca básica é completa se não tiver o Will Eisner. São 3 livros do Will Eisner. Para você ter ideia, o Will Eisner, eu costumo brincar que ele é o Pelé dos quadrinhos. É o cara... Ele já é falecido, mas é o cara dos quadrinhos. Ele é um cara que até hoje os quadrinhos dele que ele começou a fazer na década de 30 são atuais. Então a gente separou 3 obras dele. Um Contrato com Deus, que é a obra em que é criado o termo graphic novel. Ele criou esse termo graphic novel para vender essa obra para um livreiro, para um editor. E daí para frente o termo se popularizou. Uma outra obra do Will Eisner sensacional, que acabou de sair pela Companhia das Letras, Ao Coração da Tempestade, que narra um cara indo para a guerra e olhando pela janela de um trem e relembrando as coisas que ele passou durante a vida até chegar naquele momento. E Nova York, né? Aqui, que é uma crônica, uma grande crônica sobre a Grande Maçã, em que o Will Eisner dá um show de humanidade nos quadrinhos dele. Muitas das HQs do Will Eisner são autobiográficas. E hoje o quadrinho autobiográfico está em alta, vários lançamentos saindo. Sidney, quais são os melhores dessa nova safra? Verdade, quadrinhos autobiográficos viraram um nicho de mercado que muito forte, inclusive no Brasil. E tem muita coisa boa saindo, eu separei algumas aqui, ó. Retalhos do Craig Thompson, uma história incrível, uma história para quem, como eu costumo dizer, para quem já se apaixonou, uma história fantástica que agrada inclusive a quem não é um leitor de quadrinho tradicional. Esse é um ponto muito interessante dessa obra. A segunda obra é Cicatrizes, na mesma linha, só que conta um drama pessoal do autor. Eu não posso dar mais detalhes, senão eu vou entregar porque chama Cicatrizes, mas imperdível. Persépolis, da Marjane Satrapi, que é uma iraniana que vive na França, virou até animação premiada. É uma história muito legal, em que ela é uma menina que mora no Irã, só que os pais são pais, entre aspas, liberais para quem mora no Irã. Sensacional a história. E uma última história que é autobiográfica e ao mesmo tempo jornalística, que nós vamos falar já já, Maus, a única história em quadrinho que ganhou um prêmio Pulitzer. Incrível, o relato de um sobrevivente na Segunda Guerra. E se você olha assim, mas espera aí, são ratos, Os judeus são representados como ratos na história. E essa antropomorfização que o autor faz fica absolutamente fantástica quando você é envolvido pelo clima da história. Já que você falou dos quadrinhos jornalísticos, esse também é um nicho de mercado com bons lançamentos. O que você separou para a gente, Sidney? Olha, tem coisas bem legais. Eu vou começar pelo cara que, entre aspas, batizou o jornalismo em quadrinhos, que é o Joe Sacco, um cara que nasceu na Ilha de Malta. E ele é jornalista e quadrinista e resolveu que ele queria contar as coisas de uma maneira diferente. Ele vai às guerras e relata isso em quadrinhos. E o mais legal do livro, dos livros dele, é que ele conta coisas que você não vai ver na televisão, você não vai ver em cobertura de jornal, você não vai ver em revistas. Ele dá uma visão que o leitor não teria. Esse é o lançamento mais recente dele, Notas sobre Gaza, um livro sensacional em que ele vai tentar resgatar um acontecimento que aconteceu na faixa de Gaza nos anos 50. E para isso ele tem que fazer jornalismo segundo as fontes, que dessa vez ele não é uma testemunha ocular. Ele tem que resgatar depoimentos de pessoas que passaram aquilo. Imperdível. Outra obra que é nessa linha, Crônicas Birmanesas, do Guy Delisle, que é muito legal. Ele é um diretor de animação e ele viaja pelo mundo inteiro, morando em lugares em que normalmente ele não moraria. Então ele passou pela China e aqui ele passa pela Birmânia, onde ele conta uma realidade absolutamente diferente para nós ocidentais. Assim, meu Deus do céu.
e ele vai relatando o que acontece no dia a dia, tanto das dificuldades da produção do desenho animado, quanto a dificuldade dele de adaptação e de viver num lugar tão diferente. E por último, o fotógrafo, que narra a saga de um fotógrafo que resolve acompanhar a organização Médicos Sem Fronteiras no Afeganistão. E o grande barato desse livro aqui é que, além de ser quadrinhos, ele tem fotos junto. Tem quadrinhos mesclados com fotos. Então é uma química muito legal e que dá um resultado fantástico na hora que você está lendo, porque você fica absolutamente envolvido pela história. Outro nicho de mercado são as adaptações de clássicos da literatura para os quadrinhos. No meio de tantos lançamentos, Sidney, quais são os melhores? Olha, realmente esse nicho tem crescido muito no Brasil, especialmente porque os programas de governo de incentivo à leitura estão adquirindo essas obras das editoras. Então as editoras descobriram que é um mercado muito rentável. Então está vindo coisa brasileira, coisa da Europa, coisa dos Estados Unidos, tudo com adaptações. Eu separei algumas aqui. Essa é Bárbara, A Ilha do Tesouro, do Robert Louis Stevenson, numa adaptação francesa, por autores franceses, lançada aqui pela Salamandra. Bem bacana e bem fiel à obra original. Como eu falei, tem muito brasileiro fazendo adaptação em quadrinhos. Essa daqui, Os Sertões, A Luta, acabou de sair. Adapta a obra do Euclides da Cunha. Os autores são o Carlos Ferreira e o Rodrigo Rosa. Sensacional a adaptação. É a adaptação, como eu costumo dizer, a mais adaptação que foi feita. Porque eles não se preocupam em seguir ipsis literis, o texto original da obra, e ao mesmo tempo aqui está contemplado a obra do Euclides da Cunha de uma maneira muito legal e que, claro, não substitui a obra original, mas dá uma introdução fantástica para os Sertões. Mais uma obra que foi adaptada, O Cortiço, do Aloysio Azevedo, também desenhado pelo Rodrigo Rosa, só que dessa vez com o roteiro do Ivan Jaffe. Muito bacana a obra. E te coloca dentro do cortiço da época, um retrato de época muito interessante, até porque o desenhista, que é o Rodrigo Rosa, ele fez todo um estudo dos cenários, dos objetos da época do cortiço, ficou bárbaro, vale a pena conferir. E por último, Jubiabá, de Jorge Amado, que o autor é o Spaca, um autor premiadíssimo, que fanzaço de Jorge Amado, e para quem gosta de Jorge Amado, vale a pena conferir para ver como é que o mestre Jorge Amado ficou adaptado para os quadrinhos. E já que você falou de quadrinhos nacionais, muita coisa bacana está saindo. Graphic novels produzidas por gente daqui mesmo. Quais são as melhores que você separou para a nossa biblioteca básica? Olha, tem muita coisa bacana saindo no país, muita coisa mesmo. Nunca a gente viveu um momento tão legal para autores nacionais. E a melhor graphic novel de 2010 foi essa aqui. Bando de Dois, do Danilo Beruti, é um autêntico faroeste nordestino, que é uma história de cangaço sensacional, muito bacana, vale a pena ser conferida, mas tem muita coisa boa que também tem saído. Esse acabou de sair do forno, Ordinário, do Rafael Sica, só com tiras sobre o cotidiano, sem nenhum balão de texto, um show de narrativa para quem, e é o típico quadrinho que agrada até quem não é leitor de quadrinho habitual. E Yeshua. Yeshua é uma adaptação livre da vida de Jesus Cristo. E Yeshua é o nome de Jesus Cristo em hebraico. E quem faz isso, o autor é o Laudo. E a obra já está no segundo volume, vão ser 3. Vale conferir. Para quem já viu a recente transformação do Laerte, que está numa fase de cross-dressing, né? Muchacho, o lançamento mais recente dele, tem muito a ver com essa fase que o grande mestre Laerte está vivendo, que é um personagem que se traveste de mulher para ganhar espaço na carreira dele como cantor, com cantora no caso, né? E o Laerte está num momento muito parecido com o do personagem. Rafael Grampá é o grande nome dos quadrinhos nacionais hoje, inclusive fora do país. Ele é quase um popstar dos quadrinhos. Essa é a única graphic novel deles que nós temos lançado no Brasil, mesmo delivery, já é de uns 2 ou 3 anos, mas nas livrarias você acha, vale muito a pena conferir, uma história de aventura, um thriller bem bacana. Se você curte histórias mais herméticas, um pouco mais que não tem aquele final estabelecido, Cachalote é uma boa opção, do Rafael Coutinho e Daniel Galera, que é o roteirista. Desenhos fantásticos, uma narrativa muito peculiar. Para o leitor tradicional pode não agradar, mas certamente tem seu público. AU, o Capoeirista, é uma HQ independente, em capa dura, produção bacana, do Flávio Luiz. É uma história
que se passa na Bahia, de um garoto capoeirista com uma pegada, no traço, a pegada é muito europeia. Uma pegada bem francesa, das HQs de Tintin, Asterix, mas muito bacana porque a história se passa na Bahia, típico quadrinho para exportação. E para fechar, a Turma da Mônica também continua sendo publicada, inclusive para livrarias. Além das bancas, o Maurício tem feito muita coisa para livrarias. Em 2009, o velho Cebolinha, velho porque ele acabou de completar 50 anos, ganhou uma edição especial contando grandes histórias dele e no final tem uma história inédita, tem mangá. Para quem gosta de Maurício, para quem cresceu lendo, acho que é uma opção bem bacana. Você falou de quadrinhos europeus, Asterix, Tintin, esses também são indispensáveis, né? Com absoluta certeza. Em qualquer boa livraria, você acha a coleção completa do Asterix, do Goscinny e do Derzo, que é imperdível. Tem uma frase que eu acho bárbara, que é do Maurício de Souza, que ele fala que o Asterix é o melhor quadrinho para a transição do infantil para o infanto-juvenil. E é verdade. Além de ser uma aula de história divertidíssima. Tintin, do Hergé, fenomenal, histórias de aventura que foram feitas nos anos 40, 50 e continuam atualíssimas, vale a pena conferir. E se você curte um quadrinho europeu mais elaborado, quer pegar uma pegada mais de ficção científica, o Incal, do Alejandro Jodorowsky no roteiro e do Moebius no traço, é imperdível. São 3 volumes, depois tem a séries que são derivadas do Incal, todas valem muito a pena ser conferidas, vale a pena. Mangá também não pode ficar de fora. Além dos muitos lançamentos para as bancas de jornais, muita coisa está saindo em livraria. O que você sugere? É verdade, porque assim, se a gente parar para pensar, você vai falar, você vai querer me dar um Dragon Ball, que, obviamente é o Dragon Ball para um público mais infantil, infanto-juvenil. Não é o caso, há mangás para todos os gêneros. Um muito bacana, que infelizmente ainda não está completo no Brasil, é a série Vagabond, do Takehiko Inoue. É uma história de samurai, se você curte samurai, é indispensável, porque é baseado no Miyamoto Musashi, que é o maior samurai da história. E se você quiser uma história mais descompromissada, divertida, Gourmet. Gourmet é uma história que é de um executivo que fica passeando pelo Japão e entrando em restaurantes e experimentando vários tipos de comida. Então, além de tudo, se você é fã da culinária japonesa, é uma boa pedida. A gente falou de um monte de nomes importantes. Eisner, a série Asterix, Tintin. Tá faltando um nome importante. Robert Crumb. É, o papa do quadrinho underground. O underground é um quadrinho mais, entre aspas, sujo, né? Mas que pode usar pornográfico e tal. E tudo começa com esse aqui, com Fritz the Cat, que é uma história de um gato muito louco, recomendado para adultos, tá? É bom que se diga. Porque o Crumb faz quadrinho para adulto, nem passa perto de criança. Muito indispensável Fritz the Cat. E o lançamento mais recente do Crumb, Meus Problemas com as Mulheres, em que o Crumb fala justamente da sua relação com o sexo oposto e que vai desde a submissão na infância até a perversão total quando ele é adulto. E depois dos quadrinhos adultos do Crumb, a gente pode querer se divertir também. Claro, né? A gente não pode esquecer de um gênero muito importante dos quadrinhos, são as tiras de jornal, que saem em compilações bem bacanas. Uma das mais legais do momento e que vai ser uma das mais legais dos próximos anos é essa coleção aqui, Peanuts Completo, que a LPM compila toda a obra do Charlie Schulz na ordem cronológica, já está no 4º volume, ó, bitelão, capa dura, e é muito legal para você acompanhar o desenvolvimento dos personagens, do Charlie Brown, do Snoopy, da Pimentinha, de Schroeder, de todos os personagens fantásticos que o Charlie Schulz criou. Mas tem outras coisas. Você também acha em livrarias, tanto em edições pequenas como numa edição compilada, Mafalda do Quino, do argentino Quino, que é um clássico mundial dos quadrinhos, a menina mais contestadora que os quadrinhos geraram, que tem que constar na biblioteca de quem gosta de quadrinho. Uma das coisas mais legais também é que é uma obra que quem não é leitor de quadrinho habitual certamente vai curtir. Na mesma pegada, Calvin, qualquer livro do Calvin que você pegar, você vai se divertir certamente. O endiabrado menininho de 6 anos e seu tigre de pelúcia Haroldo são garantia de diversão em qualquer hora. Saindo dos 3 que são clássicos, indo para uma novidade, vale a pena conhecer Macanudo, do argentino Liniers. Uma obra que já saíram 3 álbuns aqui para uma editora chamada Zarabatana, e que merece ser conhecido. Tem uma mistura tanto de lirismo, tem uma pegada mais poética e ao mesmo tempo muito engraçado. Vale demais a pena conhecer.
E não dá para falar de quadrinhos sem falar dos super-heróis. A gente separou alguns lançamentos importantes. Sidney. Até porque, né, super-heróis estamos num momento de... Cada semestre tem uma adaptação de super-herói na tela, né? Então, eu pensando nisso, separei um que vem chegando aí no cinema, o Lanterna Verde. Essas são as primeiras histórias do Lanterna Verde. É uma coleção chamada Lanterna Verde Crônicas, em que narra as primeiras histórias do Hal Jordan, que é o Lanterna Verde que você vai ver no cinema nos próximos meses. É um quadrinho clássico que você tem que ler com a cabeça nos anos 50, porque senão você fala assim, não, meu Deus, muita coisa mudou em 50 anos, mas vale a pena conhecer. Para quem se lembra que o maior super-herói de todos, o primeiro é o Super-Homem, aqui a Panini está encadernando uma série que saiu nos anos 90 chamada A Morte do Super-Homem. É espetacular? Não. Não é espetacular, mas é uma série que não pode deixar de ter na coleção. Foi o primeiro momento que se matou um grande herói, matou o maior herói de todos. Claro que depois ele voltou. Depois a gente descobriu que morte em quadrinho do super-herói não existe, né? Bom, e para terminar os super-heróis, até porque esse ano está chegando Capitão América e Thor nos cinemas, já está chegando, e não há obras deles nesse momento nas livrarias, eu separei Marvel's edição de 10º aniversário, que é uma compilação de uma minissérie lançada nos anos 90, muito bacana, em que a temática da minissérie é a seguinte: relatar o que seria o mundo dos super-heróis visto por uma pessoa normal. E é um fotógrafo que relata isso, o surgimento das lendas dos Marvels, dos maravilhosos, né? Então pega Homem-Aranha, Thor, Capitão América, Vingadores, X-Men e todos eles. Vale a pena conhecer. Sidney, senti falta de uma obra importante nessa lista dos heróis. Eu diria que nenhuma, eu diria duas. Tem duas obras que não estão aqui porque estão esgotadas de tanto que vendem, né? As duas publicadas pela Panini. A primeira é o Watchmen, do Alan Moore, desenhado pelo Dave Gibbons, que teve uma adaptação para o cinema que é bem inferior ao que é o quadrinho e que leva os super-heróis para um outro patamar, um patamar mais adulto. E a segunda é o Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller, que é uma história, a melhor história do Batman que foi produzida. Ele é um Batman cinquentão e mostra uma realidade dele tentando voltar da aposentadoria para combater o crime em Gotham City, que são as duas obras, são pilares da indústria de super-heróis, infelizmente estão esgotadas, mas se você achar no sebo, compre. E para fechar, tem também uma série de quadrinhos de super-heróis voltados para o público adulto. A gente separou 3 lançamentos, né, Sidney? Esses dois primeiros são imperdíveis. O primeiro é Sandman, do Neil Gaiman, do roteirista britânico Neil Gaiman. É uma série absolutamente imperdível. Não dá para elencar elogios suficientes para essa série. Ela se tornou cult no mundo inteiro. No Brasil já é a terceira publicação pela terceira editora diferente, e agora a segunda vez no formato capa dura. E esse é o que é chamado formato absoluto, que reúne 3 grandes sagas numa só. E esse é o primeiro volume lançado pela Panini e ainda tem no mercado a edição da Conrad, que é possível achar. Para quem quer saber, o Sandman é uma história de fantasia, ele é o mestre dos sonhos e a história é realmente sensacional. Outra HQ adulta, bem uma pegada mais diferente, é Preacher Salvação, do Garth Ennis, que mostra um pastor que simplesmente quer se vingar de Deus e ele resolve ir atrás do Todo-Poderoso, já que ele ganhou um certo poder que eu não posso entregar aqui, e ele resolve acertar as contas com Deus. Vale demais a pena conhecer, muito sexo, aventura, sangue jorrando pelas páginas, e merecia estar no cinema. E por último, esse é o mais recente, Criminal. Vale a pena conhecer porque é uma série, se você gosta de histórias policiais, não tem personagem fixo, cada álbum é um personagem diferente, é uma história bem na pegada mais no ar. Então vale muito a pena conhecer. O Ed Brubaker, que é o roteirista, é um grande escritor desse gênero e já são 2 álbuns lançados no Brasil. Está nas livrarias e vale ser conhecido. A gente preparou uma biblioteca básica para quem quer começar a ler quadrinhos. Obrigado, Sidney. Boa leitura.